Lição 93 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. Comentários. Essa lição está entre as mais importantes no livro de exercícios, pois provê descrições claras de ambos os seres. A lição termina com, abre aspas, a luz, a alegria e a paz habitam em mim, fecha aspas. Nosso verdadeiro ser. Mas antes de nós podermos atingir essa verdade gloriosa, primeiro temos que trabalhar contra a oposição do ego. Citação. Tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Comentário. Essa é outra expressão da trindade profana de pecado, culpa e medo do ego. Por que esse é o meu lar? Porque eu assassinei Deus para chegar aqui. Para que eu possa existir como um indivíduo, Deus teve que ser destruído e o mundo do bem, da luz e da inocência teve que ser destruído junto com ele. Citação. Pensas que se alguém pudesse ver a verdade sobre ti, ficaria repugnado e recuaria, como se estivesse diante de uma cobra venenosa. Comentário. Uma descrição vívida e maravilhosa da culpa. No entanto, pelo fato de eu não querer experienciar meu pecado serpentino, eu o projeto e o vejo em você em vez disso. Agora, você é a serpente venenosa, e eu estou, entre aspas, seguramente fora da mira. Citação. Pensas que se o que é verdadeiro sobre ti te fosse revelado, serias abatido por um horror tão intenso que te precipitarias para a morte pela tua própria mão, pois continuar vivendo depois de ver isso seria impossível. Comentário. Em outras palavras, se nossas defesas fossem abaladas e nós víssemos a verdade percebida sobre nós mesmos, seríamos, entre aspas, abatidos por um horror tão intenso, que o suicídio seria uma tentação irresistível e o inferno a consequência inevitável. Nosso horror, portanto, em olharmos para nosso pecado, nos impele a projetar, fazendo um mundo de corpos específicos que serão punidos ao invés de nós. A culpa em relação a essa projeção é ainda mais imensa, porque nós sabemos que atacamos os outros falsamente. Nossos egos querem que Deus condene outros ao inferno para que nós possamos ir para o céu. No entanto, ele sussurra que nós somos os verdadeiros culpados e Deus vai nos perseguir além do túmulo até o inferno eterno. Esse é o círculo vicioso de culpa-ataque que eu discuti no prelúdio e em outros lugares. Quanto mais eu me sinto culpado, maior minha necessidade de projetar e atacar outros para que eles sejam punidos ao invés de mim. No entanto, minha culpa é reforçada por essas acusações falsas e eu giro de novo e de novo no círculo do ego. Culpa, ataque, culpa e ataque. Jesus diz: essas são crenças tão firmemente fixadas que é difícil ajudar-te a ver que se baseiam no nada. Comentário. Essa sentença é importante em oposição aos, entre aspas, abençoadófilos do curso. Nosso professor está nos dizendo que é difícil nos ajudar a perceber que tudo o que acreditamos sobre nós mesmos é, entre aspas, baseado em nada. Mais uma vez,
isso é um processo, conduzido por Jesus de uma forma gentil, paciente. Nosso medo, primeiro de confrontar a verdade de pecado e culpa do ego, e depois o medo mais profundo da verdade real, é o que torna a aproximação do amor de Deus tão difícil. Citação: que tenhas cometido equívocos é óbvio. Que tenhas buscado a salvação de maneiras estranhas, que tenhas sido enganado, enganando aos outros e tendo medo de tolas fantasias e sonhos selvagens, que tenhas te inclinado diante de ídolos feitos de pó, tudo isso é verdadeiro, de acordo com o que acreditas agora. Comentário: Jesus fala conosco mais uma vez sobre nossa necessidade de honestidade e suas boas notícias. Abre aspas. Você não tem mais que fingir que a luz, a alegria e a paz habitam em você. Eu sei que bem no fundo você sabe, então você agora vai saber que eu sei que você sabe que apesar de tudo, você pensa que é o lar do mal, da escuridão e do pecado. Vamos começar com os seus, entre aspas, fatos, e então vamos além deles, para a verdade. Em outras palavras, não existe necessidade de fingir que não somos criaturas do especialismo, dedicadas a preservar nossos seres especiais, alimentando-nos de outros seres especiais. Sem a necessidade de fingir, não haverá culpa, pois devemos ter trazido nosso especialismo ao amor de Jesus, dessa forma, liberando-o. Portanto, ele continua. Citação: hoje vamos questionar isso, não do ponto de vista do que pensas, mas de um ponto de referência muito diferente, do qual esses pensamentos, bons, são sem significado. Comentário. Com efeito, Jesus nos diz, abre aspas, não me puxe para baixo onde você está, mas venha para onde eu estou. Do seu ponto de referência, o campo de batalha, você não vai entender nada. Para se unir a mim, você precisa ter a humildade que diz: obrigado, Deus, eu estou errado. E com esse reconhecimento, escolho você como meu professor, porque sei que você é mais sábio do que eu. Fecha aspas. Se nós formos realmente honestos, vamos ver a dificuldade em dizer essas palavras com real intenção. Como Jesus diz depois, no contexto de querer a paz, abre aspas, dizer essas palavras não é nada, mas dizê-las com real intenção é tudo. Fecha aspas. Livro de Exercícios, página 1. Estar errado sobre tudo significa que estamos olhando do nosso ponto de referência. O ser insignificante que pensa que vê e pensa, e até mesmo pensa que existe. E precisamos de ajuda de um ponto de referência de fora do nosso sistema de pensamento. No final do capítulo 23, no texto, Jesus chama esse ponto de referência de, abre aspas, acima do campo de batalha, fecha aspas. No final do capítulo 23, no texto, Jesus chama esse ponto de referência de, entre aspas, acima do campo de batalha, o lugar ao qual vamos com ele para olhar de forma diferente para nossos relacionamentos especiais, e no qual nós escolhemos o perdão em vez do ataque, milagres em vez de assassinato. Citação. Não ver o campo de batalha é agora o teu propósito. Que sejas erguido e de um ponto mais alto, olha para ele lá embaixo. De lá, a tua perspectiva será bastante diferente. Aqui,
O assassinato é a tua escolha. Entretanto, do alto, a escolha são os milagres em vez do assassinato. E a perspectiva que vem dessa escolha te mostra que a batalha não é real, que é fácil escapar. Quando a tentação de atacar surge para fazer com que a tua mente se torne escura e assassina, lembra-te que podes ver a batalha do alto. Não vejas ninguém a partir do campo de batalha, pois lá olharás para ele a partir do nada. Não tens um ponto de referência a partir do qual olhar, de onde possas dar significado ao que vês. Texto, capítulo 23. Citação: esses pensamentos não estão de acordo com a vontade de Deus. Ele não compartilha essas crenças estranhas contigo. Isso é suficiente para provar que estão erradas, mas tu não percebes que seja assim. Comentário: Jesus está mostrando a você, novamente, que ele sabe que você ainda pensa que está certo e que ele está errado. Essa é uma ideia extraordinariamente importante, porque estudar, aprender e praticar o Um Curso em Milagres, para não mencionar vivenciá-lo, repousa na presunção de que você aceitou que não entende nada, começando com as palavras desse curso. Lembre-se, você pensa que entende por que seu cérebro interpreta suas palavras para você, baseado nas suas experiências e aprendizados passados. Entretanto, se o seu cérebro não pensa tudo o que você pensa que o Um Curso em Milagres diz, precisa estar errado. As palavras não significam o que você pensa que elas dizem, porque seu significado vem da sua interpretação. Você as entende através das lentes filtrantes da dualidade, não através das lentes limpas da verdade não dualista. Portanto, você vai interpretar mal tudo o que lê aqui. Como Jesus afirma sucintamente, com relação aos chamados perenes do ego para a guerra, uma sentença que já citei com frequência antes, abre aspas, e Deus pensa de outra forma, fecha aspas, texto capítulo 23. Citação: por que não ficarias cheio de alegria, sendo assegurado que todo o mal que pensas que fizeste nunca foi feito, que todos os teus pecados não são nada, que és tão puro e santo quanto foste criado, e que a luz e a alegria e a paz habitam em ti? Comentário: a resposta é óbvia, porque aceitar isso significa que nós não somos quem nós pensamos ser, e, portanto, nosso especialismo se vai. A verdade é que nós deveríamos ficar cheios de alegria de saber que nosso mal, escuridão e pecado não são reais. No entanto, isso iria significar que o ser egóico que precedeu essas crenças não é verdadeiro também. Precisamos ver o medo que nosso ego tem do Um Curso em Milagres e de seus ensinamentos, pois só então poderemos nos mover além dessa resistência, para aprendermos e aceitarmos suas verdades felizes. Citação: a tua imagem de ti mesmo não pode resistir à vontade de Deus. Pensas que isso é a morte, mas é a vida. Pensas que és destruído, mas és salvo. Comentário: o você que pensa que é destruído é um tomador de decisões que se identificou com o ego. O você que pensa que a verdade, a vontade de Deus e esse curso são a morte, é o você que se identificou com a sua existência especial. Jesus está dizendo que sim, sua individualidade vai, em última instância, desaparecer em sua nulidade,
mas a verdade gloriosa sobre você será devolvida à sua consciência. Nós, portanto, somos salvos da terrível imagem que fizemos de nós mesmos. Como vimos repetidamente, o processo de salvação é apenas isso, um processo. Mais uma vez, citação: não temas ser elevado abruptamente e arremessado na realidade. Texto, capítulo 16. Citação: o ser que tu fizeste não é o Filho de Deus. Comentário: ao ler essas linhas, pense sobre o que você pensa ser, usando quaisquer palavras ou conceitos que vierem ao seu pensamento. Então perceba que nenhum deles é o Filho de Deus, pois eles definem o filho do ego, como Jesus observa no texto. O Filho do Homem, o ego, não é o Cristo ressurgido. Texto, capítulo 25. Citação: portanto, esse ser não existe de forma alguma. Comentário: muitos passaram pelo livro de exercícios e provavelmente leram essas linhas bem rapidamente, sem prestar atenção. Se o tivessem feito, provavelmente teriam fechado o livro, vendo que ele não era o que pensaram que era, e certamente não era o que queriam. Abre aspas. O ser que tu fizeste não é o Filho de Deus. Fecha aspas. Quando eles olham no espelho, quem eles veem além do ser que fizeram? Não é apenas que esse não é o Filho de Deus. Esse ser não existe. Que ego com respeito próprio não ficaria com medo? Mais uma vez, é por isso que, para estudar Um Curso em Milagres, você precisa ser sério e comprometido. Isso não significa que você se compromete a liberar o seu ego, mas simplesmente a olhar para o que o ego é. Jesus apenas pede que você olhe. Não busque mudá-lo, corrigi-lo ou liberá-lo. Apenas olhe. Um processo que gradualmente vai acabar com sua identificação com o ego, pois o ser que olha não é o ser que é olhado. Portanto, sua identificação é devolvida à parte tomadora de decisões da sua mente, longe do ego. Citação: e tudo o que ele parece fazer ou pensar, nada significa. Comentário: essa declaração meramente invalida nossas vidas, sem falar na civilização da qual pensamos ser o produto glorioso. Citação: não é bom nem mal. Comentário: seria ótimo se o ser fosse bom ou mal. Religiões, em primeiro lugar, nos dizem isso. O problema é que o ser não é nada, para o qual, entre aspas, bom e, entre aspas, mal, não tem significado. Citação: é irreal, nada mais. Não luta contra o Filho de Deus. Não o fere nem ataca a sua paz. Ele não mudou a criação, nem reduziu a eterna impecabilidade ao pecado e o amor ao ódio. Que poder esse ser que tu fizeste pode possuir se ele quer contradizer a vontade de Deus? Comentário: essa é uma declaração adorável do princípio da expiação. A separação nunca aconteceu e, portanto, não teve efeitos. Portanto, vemos o propósito do ego espreitando por trás das nossas vidas, individual e coletiva, o que atende ao objetivo do ego de provar que ele existe e Deus não. Nossa única esperança é nos elevarmos acima do campo de batalha e mudarmos nosso ponto de referência, para que finalmente olhemos além do ego
para o propósito de ensinamento do Espírito Santo para o mundo, aprendermos a perdoar. Citação: a tua impecabilidade é garantida por Deus. Será preciso repetir isso muitas e muitas vezes até que seja aceito. Comentário: mais uma vez, Jesus nos diz que não vamos aceitar sua verdade. No entanto, ele não quer dizer que deveríamos repetir essa frase como uma afirmação para silenciar o sistema de pensamento do ego. Nós somos simplesmente solicitados a trazer nosso sistema de pensamento ilusório à verdade e olharmos para ele. Citação: isso é verdadeiro. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Nada pode tocá-la ou mudar o que Deus criou eterno. Comentário: Jesus conhece sua audiência e então ele precisa nos assegurar, entre aspas, isso é verdadeiro. Nós realmente somos impecáveis. A separação nunca aconteceu e o Espírito Santo tem falado a verdade desde o início. Nós meramente cometemos um equívoco que agora é facilmente corrigido. Citação: o ser que tu fizeste, mau e cheio de pecado, não tem significado. A tua impecabilidade é garantida por Deus, e a luz, e a alegria, e a paz habitam em ti. Comentário: a maneira de atingirmos a luz é olhando para o ser que fizemos, que nós acreditamos ser o lar do mal, da escuridão e do pecado. Nossa crença, profundamente enraizada nesse ser, impede a experiência da nossa impecabilidade. Para afirmar esse ponto essencial mais uma vez, o ser egóico não vai simplesmente desaparecer por repetirmos frases adoráveis. Seu desfazer requer trabalho duro e comprometimento, pois a resistência a olhar para esse ser mau é enorme. É por isso que Jesus faz declarações importantes, como a seguinte, como já vimos. Citação: podes perguntar a ti mesmo por que é tão crucial que olhes para o teu ódio e reconheças toda a sua extensão. Podes também pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a ti e dissipá-lo sem a necessidade de que o erguesses à tua consciência por ti mesmo. Texto, capítulo 13. Comentário: uma vez que nos tornamos conscientes do nosso auto-ódio através do reconhecimento das nossas projeções sobre os outros, podemos trazê-lo de forma significativa ao amor curativo de Jesus. Sem nossa resistência, sua mensagem de luz e alegria e paz é grata e alegremente aceita. Citação: a salvação necessita da aceitação de um só pensamento. Tu és tal como Deus te criou, e não o que fizeste de ti mesmo. Qualquer que seja o mal que penses ter feito, tu és como Deus te criou. Quaisquer que sejam os equívocos que cometeste, a verdade sobre ti não foi mudada. A criação é eterna e imutável. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Tu és e sempre serás exatamente como foste criado. A luz, a alegria e a paz habitam em ti porque Deus aí as colocou. Comentário: isso antecipa a próxima lição e, junto com suas variantes, é a declaração mais amplamente citada no livro de exercícios. Abre aspas, tu és como Deus te criou, fecha aspas. Lembre-se, o princípio de expiação sempre se mantém.
Não importando o que pensemos ter feito, a separação não teve efeitos. A criação de Deus não é afetada por nossos sonhos loucos e febris, o mal não tem poder sobre Deus e nós permanecemos como Deus nos criou, o lar da luz e da alegria e da paz. Citação. Nos nossos períodos de prática mais longos de hoje, que serão mais proveitosos se empreendidos nos primeiros 5 minutos de cada hora que estiveres acordado, começa afirmando a verdade sobre a tua criação. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Comentário. O trabalho duro começa. Jesus nos pede para nos lembrarmos da lição de hora em hora, durante 5 minutos, e para fazer o seguinte. Citação. Em seguida, deixa as tuas tolas autoimagens de lado e passa o resto do período de prática tentando experimentar o que Deus te deu no lugar do que decretaste para ti mesmo. Comentário. Como você pode, entre aspas, deixar de lado suas tolas autoimagens, se você não sabe que as tem? É para tornar você consciente do seu ego que Jesus ensina como ele faz. Se você vai se mover para além dessas imagens, o lar do mal, da escuridão e do pecado, precisa reconhecer que elas vêm da sua crença. De outra forma, você não será motivado a deixá-las de lado para saber que a luz e a alegria e a paz habitam em você. A maneira de conhecer a verdade sobre você mesmo é ser honesto sobre as ilusões do ser no qual você primeiro acreditou. Nesse ponto, você pode trazer sua escuridão à luz da verdade, da qual essa lição tão alegremente nos lembra. Citação. Ou bem tu és o que Deus criou, ou bem o que fizeste de ti mesmo. Um ser é verdadeiro, o outro não existe. Comentário. Novamente, não somos solicitados a trocar o pequeno ser que fizemos pelo glorioso ser que Deus criou. Isso seria ameaçador demais. Nós simplesmente somos solicitados a entender que na luz da verdade do nosso ser, o ser que fizemos não faz sentido. Jesus quer que nós iniciemos o processo de questionar a validade de tudo o que acreditamos ser. Portanto, o benigno reflexo do princípio de um ou outro, Deus ou o ego, é a escolha entre os ataques separativos do ego e o perdão curativo do Espírito Santo. Com qualquer uma das escolhas, o nosso ser permanece, até o final, quando até o ser da mente certa desaparece gentilmente no coração de Deus. Essa é a culminação do processo. Somos solicitados apenas a começá-lo. Citação. Tenta experimentar a união do teu único ser. Tenta apreciar a sua santidade e o amor do qual ele foi criado. Tenta não interferir no ser que Deus criou como tu mesmo, escondendo a sua majestade atrás dos diminutos ídolos do mal e do pecado que fizeste para tomar o seu lugar. Deixa-o entrar na posse do que lhe pertence. Aqui estás, isso és tu. E a luz, a alegria e a paz habitam em ti, porque isso é assim. Comentário. Jesus está mostrando nosso encobrimento e nos pede para olharmos para como temos usado o ego e suas falsas imagens para ocultar a verdade. Os, entre aspas, diminutos ídolos do mal e do pecado
simbolizam nossos autoconceitos e as imagens especiais que fizemos dos nossos relacionamentos. Nós desistimos deles na extensão em que reconhecemos que não queremos mais o propósito da culpa ao qual eles serviram. Só o perdão vai nos trazer a felicidade que buscamos e abrir os portões do céu, o que permite que a memória do nosso ser volte à nossa consciência. Quando os obstáculos dos diminutos ídolos do ego tiverem partido, o amor de Cristo fluirá, desimpedido e sem diminuição, através de nossas mentes, e nós estaremos em casa. Citação: pode ser que não estejas disposto ou mesmo que não te seja possível usar os primeiros 5 minutos de cada hora para estes exercícios. Contudo, tenta fazê-lo quando puderes. Comentário: Jesus nos diz, abre aspas, eu sei que você não vai fazer isso, pois é difícil, mas faça a tentativa, fecha aspas. Como devemos ver, Jesus nos ajuda a entender que seu propósito para esses exercícios não é tanto que os façamos, mas que perdoemos a nós mesmos quando não os fizermos. Ele espera que fiquemos amedrontados e que esqueçamos. No entanto, ele também espera que aprendamos honestidade e vejamos quão resistentes somos a entender seus ensinamentos. Citação: pelo menos lembra-te de repetir esses pensamentos a cada hora. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Em seguida, tenta dedicar pelo menos 1 minuto, mais ou menos, a fechar os olhos e reconhecer que essa é uma declaração da verdade sobre ti mesmo. Comentário: as instruções de Jesus são sempre gentis. Se não pudermos lidar com 5 minutos em cada hora, deveríamos tentar pelo menos nos lembrar das ideias para o dia. Mesmo esse pequeno esforço vai nos ajudar a romper nossa identificação com o sistema de pensamento de mal, escuridão e pecado do ego. Citação: se surgir alguma situação que te pareça perturbadora, dissipa rapidamente a ilusão do medo, repetindo esses pensamentos mais uma vez. Comentário: é importante notar que o propósito desses exercícios é aplicar as ideias todas as vezes em que estivermos transtornados. Honestidade aqui significa perceber que estamos transtornados quase o tempo todo, quer isso envolva algo que consideremos principal ou julguemos como trivial. Logo no início do livro de exercícios, Jesus explica que mesmo, entre aspas, um leve traço de aborrecimento é o mesmo que, entre aspas, intensa fúria. Livro de exercícios, página 21. Ele nos pede para monitorarmos nossas mentes para que, quando nos virmos perturbados, possamos dizer, abre aspas, isso vem de uma imagem de mim mesmo que eu usei para proteger minha existência separada. No entanto, isso não me fez feliz e então não o quero mais. Fecha aspas. Citação: se fores tentado a ficar com raiva de alguém, dize-lhe silenciosamente: a luz, a alegria e a paz habitam em ti. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Comentário: de forma similar e mais específica, quando nos vemos prontos a atacar, criticar ou encontrar falhas, deveríamos tentar o melhor que pudermos nos lembrar de que tais pensamentos ocultam a luz e a alegria e a paz de nós.
Uma vez que nós e nossos irmãos somos o mesmo, nossas acusações voltam para nos ferir. No entanto, transmitindo aos outros a mensagem de luz, nós lembramos a nós mesmos de que a mesma luz está em nós também. Dessa forma, realmente voltamos todos juntos para casa. Citação: hoje podes fazer muito pela salvação do mundo. Podes fazer muito para aproximar-te do papel que Deus te designou na salvação. E podes fazer muito para trazer à tua mente a convicção de que a ideia para esse dia é de fato verdadeira. Comentário: a razão pela qual podemos fazer muito pela salvação do mundo é que o Filho de Deus é um. Esse tema vai voltar muito em breve. Se o meu ser é um, uma parte indivisível da perfeita unicidade, toda a filiação está contida em mim. No entanto, não é o eu que é o lar do mal, escuridão e pecado. Portanto, o que me capacita a salvar o mundo é salvar a minha mente, o que é alcançado pela prática diligente da lição do dia. Eu aceito que o que Jesus ensina é realmente verdadeiro, conforme aceito minha resistência a essa verdade. Nessa honestidade, minha resistência vai gentilmente se dissolver, deixando apenas a luz e a alegria e a paz que habitam em mim, o Filho de Deus.